A noite havia caído sobre o reino de Artenia, mas a calmaria que envolvia as muralhas da cidade escondia um tumulto que fervilhava em segredo. Eu, Selene, estava nas margens do grande rio que separava o território de Artenia das terras bárbaras. O vento soprava, carregando consigo o cheiro de terra úmida e o prenúncio de uma tempestade. Minha mão apertava o punho de minha espada enquanto eu contemplava as águas correntes. Apesar de minha armadura leve, própria para combates rápidos, eu me sentia exposta. Aquela era minha primeira incursão noturna como líder de um pequeno grupo de exploradores. Como a filha do rei, nunca me fora permitido assumir missões tão perigosas, mas eu insistira até que meu pai cedesse. O céu estava escuro, e a luz da lua quase desaparecia entre as nuvens carregadas. Nosso objetivo era simples: observar os movimentos bárbaros do outro lado do rio. O rei de Artenia, meu pai, acreditava que os bárbaros estavam se reagrupando para um novo ataque, e nossas forças não estavam prontas para uma batalha direta. Eu não podia falhar. Esta missão era minha chance de provar meu valor como guerreira, não apenas como filha do rei ou símbolo sagrado de nossa terra. A tensão no ar era palpável, e cada passo que dávamos era acompanhado pelo som abafado de botas contra o solo úmido. Estávamos em silêncio absoluto, até que um dos homens atrás de mim parou de repente. Ele ergueu uma mão, sinalizando para que todos parássemos. O som de galhos se partindo e passos pesados ecoou ao longe. Algo se aproximava. Instintivamente, levantei minha espada, e meu coração começou a bater descompassado. Eu sabia que a floresta ao redor do rio era perigosa, mas aquilo não parecia ser apenas um animal. Os passos ficaram mais altos e mais rápidos, como se o que quer que estivesse ali quisesse nos cercar. Olhei para meus homens, mas antes que pudesse dar uma ordem, uma chuva de flechas veio de todos os lados. Caímos em uma emboscada. Protejam-se, gritei, enquanto corria para me abrigar atrás de uma árvore. Meus homens reagiram rapidamente, mas estávamos em desvantagem numérica. Os bárbaros haviam nos encontrado antes que pudéssemos localizá-los. Os minutos seguintes foram um borrão de caos. O som de espadas colidindo, gritos e o choque de corpos contra o chão preenchiam o ar. Meu treinamento me manteve viva. Movia-me com precisão, cada golpe de minha espada derrubando um inimigo, mas eles continuavam vindo. Enquanto lutava, percebi uma figura diferente entre os bárbaros. Ele era alto, forte e comandava seus homens com autoridade inquestionável. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam me observar. Era impossível ignorar sua presença. De repente, tudo parou. Meus homens foram derrotados ou capturados, e eu estava cercada. Minha respiração estava pesada, e minha espada tremia em minha mão. Não havia saída. O líder bárbaro se aproximou, e eu finalmente vi seu rosto. Ele tinha cabelos escuros que caíam até os ombros e uma barba espessa que acentuava seus traços marcantes. Seus olhos, azuis como o gelo, estavam fixos nos meus. Ele não era apenas um guerreiro, ele era perigoso de uma forma que nunca havia enfrentado antes. Você luta bem para uma princesa, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Suas palavras carregavam um tom de escárnio, mas havia algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. É uma pena que sua bravura não será suficiente para salvá-la. Quem é você? Perguntei, tentando manter minha compostura apesar do medo que ameaçava me dominar. Eu sou Ragnar, príncipe das terras bárbaras, ele respondeu, um sorriso frio se formando em seus lábios. E você agora é minha prisioneira. Antes que eu pudesse reagir, um de seus homens me desarmou e amarraram minhas mãos. Tentei resistir, mas era inútil. Eles eram fortes demais, e eu estava cansada da batalha. Enquanto era levada para o acampamento bárbaro, meu coração estava pesado. Meu destino agora estava nas mãos de Ragnar, e eu não fazia ideia do que ele planejava para mim. Ao chegarmos ao acampamento, fui jogada em uma tenda escura e pequena, longe dos outros prisioneiros. Ragnar entrou logo depois, e por um momento, ficamos em silêncio. Ele me observava, e eu podia sentir que estava avaliando cada detalhe. Você não é como as outras, ele disse finalmente.
Há algo em você, algo diferente. Se está esperando que eu implore por minha vida, não vai acontecer, retruquei, minha voz cheia de determinação. Ele sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, saiu da tenda, me deixando sozinha com meus pensamentos. A raiva e o medo lutavam dentro de mim, mas acima de tudo, havia uma sensação estranha, uma conexão que eu não conseguia explicar. Ragnar era meu inimigo, mas algo nele me desafiava de uma forma que nunca havia experimentado antes. Enquanto a noite avançava, comecei a planejar minha fuga. Eu sabia que tinha que ser rápida e precisa, mas também sabia que Ragnar não era um homem fácil de enganar. Ele era inteligente, calculista e, de alguma forma, parecia estar um passo à frente. Mesmo assim, eu não podia desistir. Meu reino dependia de mim, e eu não deixaria que isso fosse o fim. Mas enquanto formulava meu plano, a pergunta que continuava ecoando em minha mente era simples, mas devastadora: o que Ragnar realmente queria comigo? A primeira noite no acampamento bárbaro foi longa e inquietante. Sentada no chão frio e duro da tenda onde Ragnar me havia deixado, eu não conseguia evitar a enxurrada de pensamentos que me invadiam. O silêncio ao meu redor era interrompido apenas pelo som distante de conversas e o crepitar das fogueiras que iluminavam o acampamento. O rosto de Ragnar continuava a assombrar minha mente, aqueles olhos azuis penetrantes, a barba espessa e o sorriso que parecia carregar uma mistura de escárnio e curiosidade. Eu odiava a ideia de que ele me afetava, mesmo que minimamente. Estava claro que ele era diferente de qualquer inimigo que eu já havia enfrentado. Ele não era apenas um guerreiro bárbaro movido por sangue e violência, havia algo nele que parecia estrategicamente calculado. Ele me havia capturado com um propósito, e essa incerteza me corroía. Será que ele planejava me usar para chantagear meu pai? Ou seria algum tipo de jogo psicológico para desestabilizar Artenia? Eu precisava encontrar respostas, mas, antes disso, precisava me libertar. Tentei analisar a estrutura da tenda. Não havia muita luz, mas através das aberturas no tecido, conseguia enxergar parte do acampamento. Havia guardas posicionados perto das fogueiras, mas nenhum parecia estar diretamente vigiando a entrada da minha tenda. Por um momento, pensei que talvez Ragnar estivesse subestimando minha habilidade de escapar. Uma corda amarrava minhas mãos, mas eu já havia aprendido a desatar nós mais complicados em meus treinamentos. Respirando fundo, comecei a trabalhar nos nós, usando os dentes e os dedos para soltar as fibras apertadas. Enquanto lutava com a corda, ouvi passos se aproximando. Meu coração disparou, e congelei. A silhueta de Ragnar surgiu contra a luz da fogueira lá fora antes de ele entrar na tenda. Ele parecia maior e mais imponente no espaço apertado, e o ar dentro da tenda pareceu se comprimir. Seus olhos imediatamente focaram nos meus, e eu tentei parecer impassível, mesmo sentindo meu coração bater descontroladamente. Você não é do tipo que se senta quieta, não é? Lhe disse, sua voz carregada de sarcasmo enquanto cruzava os braços sobre o peito. O sorriso que se formou em seus lábios não era amistoso, mas também não era ameaçador. Era intrigante. Se está esperando que eu me comporte como uma prisioneira dócil, está enganado, respondi com firmeza, mesmo sabendo que ele provavelmente notara minha tentativa de escapar. Ele deu alguns passos em minha direção, abaixando-se até que estivesse ao meu nível. Seus olhos estavam a poucos centímetros dos meus, e o tom de sua voz mudou. Você é diferente, Selene. Eu vi isso no momento em que a capturei. Você luta como um soldado, mas tem a postura de uma líder. Então me diga, o que faz uma princesa guerreira se arriscar no campo de batalha? Meu dever é proteger meu povo, respondi rapidamente. Algo que você não entenderia. Ele arqueou uma sobrancelha, claramente interessado no meu desafio. E você acha que eu sou apenas um bárbaro sem causa? Que a única coisa que me move é a violência? Não seria uma surpresa, retruquei, sem desviar o olhar. Vocês invadem terras que não lhes pertencem, roubam e matam. Isso é o que define vocês. Ragnar ficou em silêncio por um momento, estudando-me com atenção. Há mais nesta guerra do que você imagina, ele disse finalmente. Você acredita que seu reino é inocente,
mas já se perguntou o que motivou nossas ações? Ou você simplesmente segue as ordens do seu pai, como uma boa soldada? Sua pergunta me atingiu como um golpe. Eu queria negar, mas havia uma parte de mim que sabia que ele tinha razão. Minha vida inteira foi construída em torno de seguir ordens e proteger Artenia. Nunca questionei as razões por trás das batalhas. E agora, ouvir aquilo de Ragnar, de todas as pessoas, fez algo em meu interior se agitar. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou e foi até a entrada da tenda. Descanse, Selene, ele disse sem se virar. Amanhã você terá um longo dia. Assim que ele saiu, minha determinação de escapar se fortaleceu. Não podia me dar ao luxo de confiar em Ragnar ou ser manipulada por suas palavras. Continuei trabalhando na corda até que finalmente consegui soltá-la. Meus pulsos estavam doloridos, mas a liberdade era suficiente para me fazer ignorar o desconforto. Lentamente, ergui-me e fui até a borda da tenda, observando o acampamento em busca de uma rota de fuga. Os guardas pareciam distraídos, e o som das conversas e risadas abafava os pequenos ruídos que eu fazia enquanto me esgueirava. Meu plano era simples: alcançar a floresta próxima e desaparecer na escuridão. Mas, como em todas as boas histórias, as coisas não saíram como planejado. Assim que alcancei a beira do acampamento, senti uma mão firme agarrar meu braço. Virei-me bruscamente, minha outra mão já preparada para lutar, mas parei quando vi Ragnar. Ele não parecia surpreso, apenas desapontado. Você realmente achou que seria tão fácil? Ele perguntou, sua voz baixa e carregada de exasperação. Tentei me soltar, mas seu aperto era como ferro. Eu não sou sua prisioneira, disse entre dentes. Não, ele respondeu calmamente. Mas, por enquanto, você está sob minha proteção. Essas palavras me desarmaram mais do que qualquer golpe. Ele me levou de volta à tenda, mas, desta vez, em vez de me amarrar, apenas se sentou no chão comigo. Selene, você pode me odiar, e eu não espero que confie em mim. Mas se quiser sobreviver a tudo isso, precisará ouvir o que tenho a dizer. Eu o encarei, confusa. Ragnar não era o que eu esperava, mas ainda assim, não sabia se podia acreditar nele. Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e honestidade, que me fazia querer ouvir, mesmo contra minha vontade. E então ele começou a falar, revelando verdades sobre Artenia e os bárbaros que eu nunca imaginaria. Verdades que poderiam mudar tudo o que eu acreditava ser certo. A manhã seguinte chegou lentamente, e a luz do sol filtrou-se pelas frestas da tenda, iluminando o espaço que parecia mais apertado do que nunca. A conversa com Ragnar na noite anterior não saiu da minha cabeça. Suas palavras ecoavam como uma melodia dissonante, desafiando tudo o que eu sabia sobre o mundo e sobre a guerra. Eu estava inquieta, presa em um ciclo de dúvidas e questionamentos. Ele havia sugerido que havia mais na história entre os bárbaros e Artenia do que eu poderia imaginar. Mas até que ponto eu poderia confiar em alguém como ele? Enquanto os primeiros sons do acampamento começavam a preencher o ar, soldados preparando armas, cavalos relinchando, o crepitar das fogueiras sendo reacendidas, Ragnar entrou na tenda. Sua presença encheu o espaço, e por um breve momento, o ar pareceu mais pesado. Ele estava vestido de forma simples, mas ainda assim, havia algo imponente em sua postura. Seus olhos me estudaram com a mesma intensidade de sempre, mas havia algo mais lá, uma espécie de expectativa. Espero que tenha descansado, ele disse, como se a noite anterior não tivesse acontecido. Descansar? Sendo sua prisioneira, retruquei, cruzando os braços. Não exatamente o cenário ideal para uma boa noite de sono. Ele sorriu, um sorriso que parecia conter um misto de divertimento e cansaço. Você ainda acha que é apenas uma prisioneira, mas isso pode mudar. Venha comigo. Quero mostrar algo. Eu hesitei. A ideia de sair da tenda ao lado dele, em pleno acampamento bárbaro, era absurda. Mas parte de mim estava curiosa, e outra parte sabia que recusar não seria uma opção. Então, com um suspiro de relutância, levantei-me e o segui. O acampamento estava vivo com atividade. Homens e mulheres,
todos fortes e decididos, se moviam com um propósito claro. Apesar de sua aparência selvagem, havia ordem e disciplina na forma como operavam. Isso me surpreendeu. Eu esperava caos, brutalidade sem sentido, mas o que vi foi uma comunidade funcional, quase como um espelho distorcido de Artenia. Rhaenyra me levou até uma elevação que dava vista para o acampamento e, mais além, para as terras dos bárbaros. Ele ficou em silêncio por um momento, como se quisesse que eu absorvesse a paisagem. O horizonte estava preenchido por montanhas distantes, florestas densas e campos que se estendiam até onde os olhos podiam ver. Essas são as nossas terras, ele disse finalmente, sua voz carregada de algo que eu não conseguia identificar. Nós não invadimos Artenia porque queríamos. Fizemos isso porque precisávamos. Estas terras, por mais belas que pareçam, são severas. Os invernos são implacáveis, e as colheitas nem sempre são suficientes. Nosso povo lutou durante gerações para sobreviver aqui. Eu o encarei, tentando entender onde ele queria chegar. E isso justifica atacar meu reino? Roubar e matar. Não importa o que você diga, isso ainda é barbaridade. Ele virou-se para mim, seus olhos fixos nos meus. Você fala de roubo e morte, mas o que você acha que Artenia fez para chegar onde está? Seu reino prosperou às custas de outros. Terras foram tomadas, pessoas foram deslocadas, e tudo em nome de um bem maior. Não estou dizendo que somos inocentes, mas vocês também não são. Suas palavras me atingiram como uma flecha. Nunca questionei os métodos de Artenia. Para mim, nosso reino era justo, um símbolo de ordem em um mundo caótico. Mas, pela primeira vez, comecei a me perguntar se as histórias que me contaram eram apenas isso, histórias. Por que está me dizendo isso? Perguntei, minha voz mais baixa agora. Porque você é diferente, ele respondeu. Você tem o poder de mudar as coisas, de ver além das mentiras que ambos os nossos reinos contam. Eu vi isso em você desde o primeiro momento. Antes que eu pudesse responder, um dos homens de Rhaenyra apareceu, interrompendo nossa conversa. Ele sussurrou algo no ouvido de Rhaenyra, e sua expressão mudou instantaneamente. Ele parecia tenso, quase irritado. Preciso que você venha comigo, ele disse, e sua voz estava carregada de urgência. Sem outra escolha, segui Rhaenyra até uma área do acampamento onde vários bárbaros estavam reunidos. No centro, havia um prisioneiro de Artenia, um soldado que eu reconheci imediatamente. Era Darin, um dos homens que haviam me acompanhado na missão. Ele estava ferido, mas vivo. Meu coração disparou ao vê-lo. Rhaenyra caminhou até ele, e eu o segui de perto. Este é um dos seus, ele disse, olhando para mim. O que sugere que eu faça com ele? A pergunta era uma armadilha, e eu sabia disso. Qualquer resposta que eu desse seria usada contra mim. Se pedisse para poupá-lo, mostraria fraqueza. Se pedisse para matá-lo, estaria traindo meu próprio povo. Ele é meu soldado, respondi finalmente. Qualquer coisa que você faça com ele será uma mensagem para mim. Rhaenyra inclinou a cabeça, considerando minhas palavras. Interessante. Você vê isso como um teste, mas não é. Quero saber quem você realmente é, Selene. Ele se virou para Darin e ordenou que seus homens cuidassem dele, surpreendendo a todos, inclusive a mim. Você terá sua chance de falar com ele mais tarde, Rhaenyra disse para mim, antes de sair. Naquela noite, enquanto o acampamento começava a se acalmar, eu fui levada para a tenda onde Darin estava sendo tratado. Ele estava pálido, mas parecia aliviado ao me ver. Selene, ele disse, sua voz fraca. Eu pensei que você estivesse morta. Eu também pensei o mesmo sobre você, respondi, ajoelhando-me ao lado dele. O que aconteceu? Como você acabou aqui? Eles nos emboscaram, ele explicou. Eu tentei lutar, mas eles eram muitos. E você? Por que ainda está viva? A pergunta me fez hesitar. Não sabia como explicar minha estranha conexão com Rhaenyra, ou porque ele parecia tão decidido a me manter viva. É complicado, respondi finalmente.
Mas precisamos descobrir um jeito de sair daqui. Darin assentiu, mas seu olhar estava cheio de dúvidas. Eu sabia que ele não confiava em Rhaenyra, e eu também não deveria confiar. Mas algo me dizia que o destino havia me colocado ali por um motivo maior do que eu podia compreender. Enquanto voltava para minha própria tenda, as palavras de Rhaenyra continuavam ecoando em minha mente. Ele estava certo? Havia mais nessa guerra do que eu podia ver? E, mais importante, eu estava disposta a descobrir a verdade, mesmo que ela destruísse tudo o que eu acreditava? A última coisa que vi antes de fechar os olhos foi o rosto de Rhaenyra, como se estivesse gravado em minha memória. Ele era meu inimigo, mas também era a chave para todas as respostas que eu buscava. E, de alguma forma, eu sabia que nossos destinos estavam irrevogavelmente entrelaçados. A alvorada trouxe consigo o canto suave dos pássaros, mas não houve suavidade em meus pensamentos. As palavras de Rhaenyra ecoavam como trovões, desafiando tudo o que eu acreditava sobre Artenia, sobre os bárbaros, e até sobre mim mesma. Ele havia plantado uma semente de dúvida, e, enquanto eu observava as primeiras luzes do dia romperem o céu cinzento, percebi que não podia mais ignorar as perguntas que se formavam em minha mente. Por que Rhaenyra me tratava diferente? Qual era seu verdadeiro plano? E, acima de tudo, por que eu começava a me sentir conectada a ele de uma forma que não podia explicar? Meus devaneios foram interrompidos por um som baixo e metálico. Olhei para a entrada da tenda e vi Rhaenyra parado ali, segurando um prato com comida simples, pão rústico e um pedaço de carne seca. Era uma visão inesperada. Ele parecia menos ameaçador à luz do dia, com os raios dourados iluminando seus traços marcantes. A barba, que dava a ele uma aparência selvagem, suavizava-se com a luz matinal. No entanto, seus olhos permaneciam intensos, como se nada pudesse obscurecer aquela profundidade azul. Você precisa comer, ele disse, entrando e colocando o prato diante de mim. Não adianta planejar sua fuga se estiver fraca demais para correr. Você está se divertindo às minhas custas, não está? Perguntei, pegando o prato com relutância. Um pouco, ele admitiu, com um sorriso de canto que parecia tanto provocador quanto honesto. Mas também estou falando sério. Quero que você esteja forte para o que está por vir. Por que se importa? Minha voz saiu mais afiada do que eu pretendia, mas não pude evitar. A confusão que ele causava em mim era exasperante. Rhaenyra ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Porque vejo algo em você que não vejo em ninguém há muito tempo, ele disse finalmente. Força. Não apenas a força de um soldado, mas a força de alguém que pode mudar o curso das coisas. Eu não sabia como responder a isso. Ele falava como se me conhecesse melhor do que eu mesma, e isso era tão irritante quanto desconcertante. Em vez de continuar a discussão, concentrei-me em comer. A comida era simples, mas nutritiva, e percebi que ele estava certo, eu precisava de energia. Assim que terminei, Rhaenyra me levantou abruptamente. Venha, disse ele. Quero mostrar algo. De novo com isso, retruquei, mas me levantei de qualquer maneira. Rhaenyra parecia determinado, e eu sabia que não havia como recusar. Ele me levou através do acampamento, que agora estava mais movimentado do que nunca. Guerreiros treinavam em círculos, mulheres carregavam suprimentos, e crianças corriam entre as tendas, suas risadas destoando do clima tenso. Era uma visão que eu não esperava, uma comunidade vibrante, com vidas normais acontecendo em meio ao caos da guerra. Não somos apenas bárbaros, Rhaenyra disse enquanto caminhávamos. Somos um povo. Temos famílias, sonhos, esperanças. Mas tudo isso está ameaçado. E você pode fazer parte da mudança, se quiser. Parte da mudança? Eu parei, encarando-o. Você realmente acha que vou trair meu reino? Que vou me aliar a você? Não é traição, ele respondeu, sua voz firme, mas não dura. É sobrevivência. Tanto para o seu povo quanto para o meu. Antes que eu pudesse responder, ele me conduziu até uma área isolada do acampamento, onde um grupo de bárbaros estava reunido. No centro,
havia um mapa desenhado em um grande pedaço de tecido esticado. Era detalhado, mostrando não apenas as terras bárbaras e Artenia, mas também outros reinos que eu não reconhecia. Estamos em perigo, Rhaenyra disse, apontando para o mapa. Artenia não é nosso único inimigo. Há forças maiores em jogo, reinos que veem tanto seu povo quanto meu como obstáculos para sua expansão. Se continuarmos lutando entre nós, não sobrará nada para proteger. Eu estudei o mapa, tentando absorver as informações. Rhaenyra falava com paixão, mas também com lógica. Era impossível ignorar a verdade em suas palavras. No entanto, aceitar isso significava questionar tudo o que eu acreditava, e essa era uma tarefa monumental. Por que está me contando isso? Perguntei, ainda olhando para o mapa. Porque você é a única que pode ajudar a fazer a diferença, ele respondeu. Seu povo confia em você. Se conseguirmos convencê-los, podemos formar uma aliança e enfrentar essas ameaças juntos. Você quer que eu convença meu pai a se aliar a você? Eu ri, um som seco e incrédulo. Isso nunca vai acontecer. Talvez não agora, Rhaenyra disse, calmamente. Mas se trabalharmos juntos, podemos encontrar uma maneira. A ideia era tão absurda quanto tentadora. Eu sabia que meu pai jamais consideraria uma aliança com os bárbaros, mas algo na confiança de Rhaenyra fazia parecer possível. Ele acreditava em mim de uma forma que ninguém nunca havia acreditado antes, e isso mexia comigo. O restante do dia foi uma mistura de treinamento e discussão. Rhaenyra insistiu que eu precisava entender a força e as fraquezas de seu povo se quisesse ajudá-los. Ele me mostrou suas estratégias de batalha, suas táticas de sobrevivência, e, aos poucos, percebi que havia muito mais inteligência e complexidade ali do que eu jamais imaginara. Enquanto o sol começava a se pôr, ele me levou até uma colina próxima, onde podíamos ver todo o acampamento abaixo. A luz dourada do crepúsculo pintava a paisagem, tornando-a quase mágica. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas observando. Por que está fazendo isso? Perguntei finalmente. Por que se importa tanto com o que eu penso? Porque vejo em você o que vejo em mim, ele respondeu, sua voz baixa e quase hesitante. Você luta não apenas por um reino, mas por algo maior. Você quer fazer a coisa certa, mesmo quando não sabe o que isso significa. Fiquei sem palavras. Havia algo em sua honestidade que me desarmava mais do que qualquer espada poderia. Pela primeira vez, comecei a considerar que talvez ele estivesse certo. Talvez houvesse uma maneira de acabar com essa guerra sem mais derramamento de sangue. Mas eu também sabia que seria um caminho longo e perigoso, e que meus sentimentos por Rhaenyra poderiam complicar ainda mais as coisas. Enquanto a noite caía, Rhaenyra me acompanhou de volta à minha tenda. Antes de sair, ele se virou para mim, seu rosto iluminado pela luz da lua. Pense no que eu disse, Selene. O futuro de muitos depende das escolhas que fizermos agora. Fiquei acordada por horas depois disso, encarando o teto da tenda e me perguntando se eu estava pronta para enfrentar o que viria a seguir. A conexão entre mim e Rhaenyra estava crescendo, mas ela poderia ser minha salvação ou minha ruína. E eu ainda não sabia qual dos dois seria. Acordei na manhã seguinte com o som de vozes e movimento ao redor do acampamento. O sol ainda estava nascendo, mas já parecia que todos estavam se preparando para algo. A inquietação no ar era palpável, e minha curiosidade logo foi substituída por uma sensação de alerta. Não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que qualquer mudança naquele lugar provavelmente não seria boa para mim. Levantei-me e ajeitei minhas roupas, tentando ao menos parecer confiante, mesmo que por dentro eu estivesse um turbilhão de emoções. Meu treinamento como guerreira havia me ensinado a manter a calma em momentos de tensão, mas a situação em que me encontrava era algo completamente diferente de qualquer treinamento que já tivesse tido. Fui até a entrada da tenda e espreitei para fora, tentando entender o que estava acontecendo. Havia uma movimentação incomum. Rhaenyra estava conversando com um grupo de seus homens, e mesmo à distância, sua postura parecia mais rígida do que de costume. Ele gesticulava enquanto falava, e os guerreiros ao seu redor ouviam com atenção, ocasionalmente assentindo. Não consegui ouvir o que ele dizia,
mas a expressão em seu rosto era séria, quase sombria. Havia algo no ar, algo que não conseguia decifrar. Minha atenção foi interrompida quando um dos bárbaros que vigiava minha tenda se aproximou. Ele era jovem, com um semblante duro, mas parecia evitar meu olhar direto. O príncipe Ragnar pediu que você o encontrasse na colina, disse ele, sem rodeios. Por quê? Perguntei, estreitando os olhos. Ele não me explicou, respondeu, dando de ombros. Mas é melhor não deixá-lo esperando. Assenti, sem querer causar alarde, mas por dentro estava tentando prever o que Ragnar poderia querer. Saí da tenda e segui pelo acampamento, sentindo os olhares de vários bárbaros sobre mim. Eles ainda não sabiam exatamente quem eu era, mas certamente entendiam que eu não era apenas uma prisioneira comum. Minha presença ali era um ponto de curiosidade, e isso me deixava ainda mais desconfortável. Cheguei à colina e encontrei Ragnar sozinho, olhando para o horizonte. Ele parecia perdido em pensamentos, mas ao ouvir meus passos, virou-se para mim. Seu olhar estava mais sério do que nunca, e por um momento, senti uma tensão diferente no ar. Selene, ele começou, sua voz mais baixa do que de costume. Há algo que você precisa saber. Estou ouvindo, respondi, cruzando os braços. Eu ainda não sabia se podia confiar nele, mas algo em sua seriedade me fez querer ouvir. Ele deu um passo mais próximo, e por um momento, hesitou. Meu povo está sendo pressionado não apenas por Artenia, mas por reinos ainda mais poderosos. Ontem à noite, recebi informações de que um desses reinos, Valteris, está planejando um ataque tanto contra nós quanto contra o seu reino. A notícia me pegou de surpresa. Valteris? Isso é impossível. Eles têm um tratado de paz com Artenia. Tratados podem ser quebrados, Ragnar retrucou. E Valteris está se fortalecendo há anos. Eles veem tanto você quanto nós como obstáculos para seu plano de expansão. Esta guerra que estamos lutando entre nós só facilita as coisas para eles. Fiquei em silêncio, tentando processar o que ele estava dizendo. Se Valteris realmente estava planejando um ataque, isso mudava tudo. O foco não podia mais ser a rivalidade entre nossos povos, precisávamos nos preparar para uma ameaça maior. Então, o que você sugere? Perguntei finalmente. Ragnar me olhou com intensidade, seus olhos azuis quase perfurando os meus. Sugiro que deixemos de lado nossas diferenças e trabalhemos juntos para enfrentar essa ameaça. Sei que não será fácil, mas é a única chance que temos de sobreviver. Minha mente estava uma confusão de pensamentos. Tudo o que ele dizia fazia sentido, mas a ideia de uma aliança com os bárbaros era algo que meu povo jamais aceitaria. Meu pai, em particular, veria isso como uma traição. No entanto, se o que Ragnar dizia era verdade, não havia outra escolha. Como espera que eu convença meu pai disso? Perguntei, minha voz carregada de ceticismo. Ele nunca concordaria com algo assim. Não será fácil, Ragnar admitiu. Mas você é a única que pode fazer isso. Seu povo confia em você, e você tem a coragem e a inteligência para lidar com essa situação. Eu acredito em você, Selene. Suas palavras me pegaram de surpresa. Era a primeira vez que alguém acreditava tanto em mim, não apenas como princesa ou guerreira, mas como alguém capaz de mudar o destino de seu povo. Era uma responsabilidade enorme, mas também uma oportunidade de fazer algo significativo. Antes que eu pudesse responder, um dos homens de Ragnar apareceu, correndo colina acima. Ele parecia aflito, e quando chegou até nós, falou rapidamente em sua língua nativa. Ragnar assentiu, e sua expressão ficou ainda mais séria. O que aconteceu? Perguntei, vendo a tensão em seu rosto. Valteris está se movendo mais rápido do que esperávamos, ele respondeu. Nossos espiões confirmaram que uma tropa já está a caminho, e eles planejam atacar um dos vilarejos na fronteira entre nossas terras. A notícia caiu como uma bomba. Eu sabia que aquele vilarejo era crucial tanto para os bárbaros quanto para Artenia. Era um ponto estratégico que poderia decidir o rumo da guerra. Então, o que vamos fazer? Perguntei, minha voz mais firme agora. Vamos lutar, Ragnar disse, sua determinação evidente.
Mas precisaremos da sua ajuda. Você conhece o terreno melhor do que ninguém. Com sua orientação, podemos impedir que Valtérys tome o controle. A ideia de lutar ao lado de Rhaenyra era surreal, mas ao mesmo tempo, parecia a coisa certa a fazer. Sabia que meu pai não aprovaria, mas se isso significava proteger nosso povo, eu estava disposta a arriscar. Está bem, respondi finalmente. Mas isso não significa que confio em você. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Não espero que confie. Apenas lute ao meu lado, e juntos, podemos mudar o curso desta guerra. Enquanto descíamos a colina e nos preparávamos para o que estava por vir, senti uma mistura de medo e determinação. A batalha que se aproximava não era apenas contra Valtérys, era contra tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma, sobre meu povo e sobre Rhaenyra. E, de alguma forma, sabia que nada seria o mesmo depois disso. O som dos preparativos para a batalha ecoava pelo acampamento enquanto as primeiras luzes da manhã tocavam o horizonte. Guerreiros se moviam com propósito, ajustando suas armas, preparando os cavalos e reforçando armaduras. Eu observava tudo de uma elevação, meus pensamentos um turbilhão. A revelação de Rhaenyra sobre Valtérys e a iminência do ataque havia colocado um peso enorme sobre meus ombros. Eu sabia que essa batalha não seria apenas um confronto contra um inimigo externo, seria também um teste à frágil aliança entre mim e Rhaenyra. Enquanto observava os guerreiros bárbaros se preparando, Rhaenyra aproximou-se em silêncio. Sua presença era inconfundível, forte e imponente, mas também carregada de uma estranha calma que contrastava com o caos ao nosso redor. Ele usava uma armadura leve, adequada para a mobilidade em combate, e seu rosto estava mais sério do que nunca. O brilho em seus olhos denunciava que ele compreendia a magnitude do que estava por vir. Você está pronta? Ele perguntou, sua voz baixa, mas firme. Pronta? Eu ri sem humor, eu nem sei se deveria estar aqui. Mas está, ele respondeu, com um tom que não deixava espaço para dúvida. E sua presença aqui significa mais do que você imagina. Não somos apenas bárbaros e artenianos lutando lado a lado. Somos um vislumbre do que o futuro pode ser, se sobrevivermos a isso. Suas palavras me atingiram como uma lâmina. Havia algo profundamente verdadeiro no que ele dizia, e, por mais que eu quisesse negar, sabia que ele estava certo. A batalha que estávamos prestes a enfrentar não era apenas física, era também uma batalha de ideais, de união contra o ódio e a divisão. Antes que eu pudesse responder, um dos batedores de Rhaenyra chegou correndo, seu rosto pálido e a respiração ofegante. Eles estão se aproximando, ele disse, dirigindo-se a Rhaenyra. Valtérys enviou uma força maior do que esperávamos. Estão armados até os dentes. Rhaenyra assentiu, a mandíbula tensa. Ele olhou para mim, e por um momento, parecia estar avaliando se eu estava realmente pronta para o que estava por vir. Finalmente, ele se virou para o batedor e começou a dar ordens, organizando os homens em posições estratégicas ao longo do terreno. Era impressionante vê-lo em ação, sua liderança era inquestionável, e mesmo os guerreiros mais experientes o seguiam sem hesitação. Eu, por outro lado, sentia-me dividida. Por mais que meu treinamento como guerreira me tivesse preparado para batalhas, nunca imaginei que lutaria ao lado de bárbaros. No entanto, ali estava eu, prestes a enfrentar um inimigo comum com pessoas que, até pouco tempo, considerava meus inimigos. Rhaenyra voltou sua atenção para mim novamente. Selene, ele disse, vou precisar de você na linha de frente. Você conhece o terreno melhor do que qualquer um aqui. Quero que nos guie pela floresta até a colina que domina o vilarejo. Se conseguirmos segurá-los lá, teremos uma chance. Assenti, sem palavras. Sabia que ele estava certo, mas isso não tornava a tarefa menos assustadora. Enquanto ajustava minha própria armadura e verificava minha espada, senti o peso do momento cair sobre mim. Não havia espaço para erro. A marcha pela floresta foi silenciosa e tensa. Cada som parecia amplificado, o estalo de galhos sob os pés, o farfalhar das folhas, até mesmo o som de nossas respirações. O terreno era familiar para mim, mas isso não diminuía o perigo.
Sabia que Valteris poderia ter batedores à frente, prontos para emboscar qualquer um que tentasse interceptá-los. Rhaenyra caminhava ao meu lado, sua expressão impenetrável. Por mais que eu quisesse manter minha distância emocional, era impossível não notar a calma que ele transmitia. Havia algo tranquilizador em sua presença, como se ele carregasse o peso da batalha para que os outros pudessem lutar sem hesitação. Estamos chegando, sussurrei, apontando para uma elevação à frente. Se posicionarmos os arqueiros ali, poderemos atrasá-los antes que cheguem ao vilarejo. Rhaenyra assentiu, e com um sinal de mão, os arqueiros se moveram silenciosamente para a posição. O restante de nós continuou avançando, cada passo nos aproximando mais do confronto inevitável. Finalmente, chegamos ao topo da colina. A visão à nossa frente fez meu estômago revirar. A força de Valteris era ainda maior do que eu imaginava. Havia centenas de soldados, todos armados com lanças, espadas e escudos reluzentes. Eles marchavam em formação perfeita, como uma onda imparável. São muitos, murmurei, mais para mim mesma do que para Rhaenyra. Sim, ele respondeu, sem tirar os olhos do inimigo. Mas já enfrentamos probabilidades piores. Sua confiança era desconcertante, mas também inspiradora. Ele se virou para os homens e mulheres que estavam sob seu comando e começou a dar instruções, sua voz carregada de autoridade. Lembrem-se, eles podem ter números, mas nós temos o terreno e a determinação. Lutem como se suas vidas dependessem disso, porque dependem. O discurso foi recebido com murmúrios de aprovação e determinação renovada. Eu não podia deixar de admirar como Rhaenyra conseguia unir as pessoas, mesmo diante de uma ameaça tão esmagadora. A batalha começou com um estrondo. Os arqueiros dispararam suas flechas, e os soldados de Valteris responderam com um rugido coletivo, avançando como uma maré implacável. O som de metal contra metal encheu o ar enquanto as linhas de batalha se chocavam. Eu estava no meio da confusão, minha espada cortando e bloqueando em um ritmo frenético. O treinamento que recebi em Artenia era minha única âncora, mas a intensidade do combate era algo que eu nunca havia experimentado. Cada movimento precisava ser calculado, cada erro poderia ser fatal. Rhaenyra estava ao meu lado, lutando com uma ferocidade que parecia quase sobre-humana. Ele era um tornado de força e precisão, seus golpes devastando os soldados de Valteris que ousavam cruzar seu caminho. Mesmo em meio ao caos, ele parecia estar ciente de tudo ao seu redor, protegendo seus homens e mantendo a formação. A certa altura, vi um grupo de soldados de Valteris tentando flanquear nossa posição. Sem pensar duas vezes, gritei para Rhaenyra e corri para interceptá-los. O pequeno grupo era ágil e bem treinado, mas consegui segurá-los tempo suficiente para que reforços chegassem. Quando Rhaenyra finalmente se juntou a mim, seus olhos estavam cheios de algo que parecia ser orgulho. Você é mais feroz do que muitos homens que conheço, ele disse, ofegante, mas com um sorriso que iluminava seu rosto coberto de sangue e suor. Não se acostume com isso, respondi, tentando esconder o impacto de suas palavras. A batalha continuou por horas, cada momento uma luta pela sobrevivência. Quando finalmente o som do combate começou a diminuir, olhei ao redor e vi o estrago que havia sido feito. O chão estava coberto de corpos, tanto de Valteris quanto de nossos próprios homens. Mas havíamos conseguido. O vilarejo estava a salvo, por enquanto. Rhaenyra se aproximou de mim, sua expressão mais suave agora. Você lutou bem, Selene. Não poderíamos ter feito isso sem você. Eu estava exausta, mas suas palavras me deram um estranho conforto. Olhei para ele e percebi algo que me assustou mais do que a própria batalha. Eu estava começando a confiar nele. E, talvez, algo mais. Enquanto o sol começava a se pôr, senti que aquela vitória era apenas o começo. Havia mais batalhas pela frente, não apenas contra Valteris, mas contra tudo o que nos separava. E, de alguma forma, eu sabia que Rhaenyra estaria ao meu lado, quer eu quisesse ou não. A noite havia caído sobre o vilarejo, mas o alívio da vitória era ofuscado pela exaustão e pelas cicatrizes deixadas pela batalha. O acampamento improvisado ao redor do vilarejo estava repleto de sons de soldados se recuperando, limpando armas,
cuidando de feridos e dividindo relatos de bravura. Eu estava sentada perto de uma fogueira, o calor das chamas aquecendo meu rosto enquanto minha mente ainda processava o que havíamos enfrentado. A vitória sobre Valteris havia sido mais difícil do que qualquer um de nós esperava, e, mesmo assim, era apenas o começo. Ragnar se aproximou, suas botas fazendo barulho suave sobre o terreno coberto de folhas e terra. Ele estava coberto de poeira e sangue seco, mas ainda carregava aquela presença imponente que parecia preencher o espaço ao seu redor. Ele não disse nada de imediato, apenas se sentou ao meu lado, o silêncio entre nós preenchido pelo som do fogo crepitando. Foi uma batalha difícil, ele disse finalmente, sua voz baixa, mas carregada de firmeza. Sim, respondi, olhando para as chamas. Mas vencemos. Por enquanto. Ragnar virou-se para mim, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que parecia penetrar minha alma. Você acha que isso acabou? Não, admiti, encontrando seu olhar. Se Valteris enviou uma tropa tão grande para tomar um vilarejo, isso significa que eles têm recursos e intenções maiores. Esta foi apenas a primeira de muitas batalhas. Ele assentiu, parecendo satisfeito com minha resposta. Exatamente. É por isso que precisamos começar a nos preparar agora, Selene. Não podemos esperar que eles venham até nós novamente. E como você sugere que façamos isso? Perguntei, meu tom levemente desafiador. Formando uma aliança real, ele disse, sem hesitação. Não apenas entre você e eu, mas entre nossos povos. É a única maneira de enfrentarmos o que está por vir. A ideia de uma aliança formal entre Artenia e os bárbaros era quase impossível de imaginar. Meu pai jamais concordaria com algo assim, e eu não sabia se o povo de Ragnar estaria disposto a abrir mão de sua independência para trabalhar com um reino que sempre os considerou inimigos. Você faz parecer tão simples, comentei, meu tom carregado de ceticismo. Porque precisa ser, respondeu Ragnar, sua voz firme, mas não agressiva. A complexidade só serve para atrasar as ações que sabemos serem necessárias. Você e eu, Selene, somos a ponte entre esses dois mundos. Cabe a nós decidir se queremos construir algo sólido ou deixá-lo ruir. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Ele estava certo, é claro. Sempre esteve. Mas isso não tornava a situação menos complicada. Eu ainda carregava dúvidas sobre minha capacidade, sobre Ragnar, e sobre o que realmente significava unir dois povos tão diferentes. Na manhã seguinte, enquanto o acampamento começava a se reorganizar, fui até uma das áreas onde os feridos estavam sendo tratados. Ver meus compatriotas de Artenia e os guerreiros bárbaros lado a lado, ajudando uns aos outros, era uma visão que mexia comigo de maneiras que eu não esperava. A hostilidade que antes definia nossas interações parecia estar desaparecendo, substituída por um senso de propósito compartilhado. Passei por um soldado bárbaro que estava ajudando um jovem arteniano a enfaixar o braço. Eles estavam rindo de algo, e por um momento, parecia que a guerra havia desaparecido. A cena aqueceu meu coração, mas também me lembrou da responsabilidade que eu carregava. Se esses homens podiam trabalhar juntos, por que não seus líderes? Enquanto eu observava, Ragnar apareceu ao meu lado, seu olhar fixo na mesma cena. É isso que eu quero, Selene, ele disse, sua voz baixa. Um futuro onde nossos povos não precisem mais lutar entre si. E se esse futuro não for possível, perguntei, minha voz carregada de dúvida. Então lutaremos até que seja, ele respondeu, com uma determinação que parecia inabalável. Mais tarde, Ragnar reuniu seus homens para discutir os próximos passos. Ele insistiu que eu participasse, dizendo que minha perspectiva era vital para o plano. A ideia era simples, mas arriscada: enviar uma mensagem ao meu pai, propondo um encontro para discutir uma aliança. Eu sabia que seria difícil convencer meu pai a ouvir, mas não havia outra opção. Você está ciente do risco que isso envolve? Perguntei a Ragnar, enquanto discutíamos os detalhes. Sim, ele respondeu, sem hesitar. Mas também estou ciente do que está em jogo. Não podemos vencer essa guerra sozinhos, Selene. Precisamos de você. Essas palavras me atingiram de uma forma inesperada.
Havia algo na maneira como ele falava, um misto de confiança e vulnerabilidade, que me fazia acreditar que talvez, apenas talvez, isso pudesse funcionar. A mensagem foi enviada, e os dias que se seguiram foram preenchidos com uma tensão crescente. Meu pai respondeu, dizendo que concordava em um encontro, mas com condições rígidas. O local seria neutro, e ambos os lados poderiam levar apenas um pequeno grupo de guardas. A resposta era mais do que eu esperava, mas também me encheu de apreensão. Conhecendo meu pai, sabia que ele veria isso como uma oportunidade de avaliar as fraquezas de Ragnar. Quando o dia do encontro chegou, o ar estava pesado de antecipação. O local escolhido era uma planície aberta, cercada por colinas baixas. Era um terreno estratégico, fácil de defender, mas também vulnerável a emboscadas. Ragnar e eu chegamos primeiro, acompanhados por um grupo de seus melhores guerreiros. Esperei com o coração pesado enquanto a comitiva de Artenia se aproximava à distância. Meu pai estava no centro, vestido em sua armadura de ouro que refletia o sol como um farol. Sua expressão era grave, seus olhos avaliando cada detalhe do local antes de finalmente pousar em mim. Ele não mostrou nenhuma emoção ao me ver, mas eu podia sentir a tensão em seu olhar. Selene, ele disse, sua voz fria e formal. Vejo que você está bem. Estou, respondi, tentando manter minha compostura. E trouxe alguém que você precisa conhecer. Ragnar deu um passo à frente, sua postura firme e confiante. Rei de Artenia, ele disse, inclinando ligeiramente a cabeça em um gesto de respeito. Sou Ragnar, príncipe das terras bárbaras. E acredito que temos algo importante para discutir. Meu pai estreitou os olhos, claramente desconfiado. E o que poderia ser tão importante que minha filha teria que ser sequestrada para que eu ouvisse? Ragnar não se abalou. Esta guerra não é apenas entre nós. Valteris é uma ameaça para todos nós, e se continuarmos lutando entre nós, será apenas uma questão de tempo até que ambos os nossos povos sejam destruídos. Houve um momento de silêncio pesado enquanto meu pai processava as palavras de Ragnar. Finalmente, ele falou, sua voz cheia de desdém. E você espera que eu confie em um bárbaro? Alguém que invadiu minhas terras e colocou minha filha em perigo? Confiança é construída, não dada, Ragnar respondeu, sua voz calma, mas firme. E estou disposto a provar que sou digno dela. O confronto verbal continuou, mas, lentamente, Ragnar começou a quebrar as barreiras de meu pai. Sua sinceridade e determinação eram inegáveis, e, embora meu pai relutasse em admitir, eu podia ver que ele estava começando a considerar a possibilidade. Quando o encontro terminou, havia uma promessa de negociações futuras, um pequeno passo, mas um passo importante. Enquanto voltávamos ao vilarejo, Ragnar me olhou com um sorriso discreto. Isso é apenas o começo, Selene. Assenti, sentindo uma nova esperança crescer dentro de mim. Talvez, apenas talvez, estivéssemos no caminho para um futuro onde nossos povos pudessem coexistir. Mas sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios. E, em meu coração, percebi que, independentemente do que viesse, queria que Ragnar estivesse ao meu lado para enfrentá-los. A manhã do dia seguinte trouxe um céu claro e uma brisa suave, mas a tensão no vilarejo era palpável. O encontro entre Ragnar e meu pai havia terminado com promessas de negociações futuras, mas nada estava garantido. Meu pai concordara em conversar, mas sua desconfiança em relação a Ragnar e aos bárbaros ainda era evidente. Sabia que esse processo seria longo e exaustivo, e, no fundo, temia que, mesmo após tudo que havíamos enfrentado juntos, essa aliança nunca se concretizasse. Enquanto caminhava pelo vilarejo, observando os soldados de ambos os lados começarem a trabalhar lado a lado para reforçar as defesas, senti uma estranha mistura de esperança e ansiedade. A visão era algo que eu jamais teria imaginado antes, guerreiros bárbaros e artenianos cooperando, trocando estratégias e até compartilhando risadas. Era um vislumbre do que Ragnar acreditava ser possível, mas eu sabia que construir essa ponte exigiria sacrifícios de todos nós. Encontrei Ragnar próximo a uma das áreas de treinamento, instruindo um grupo de jovens guerreiros bárbaros sobre como melhorar suas formações defensivas. Ele estava em seu elemento, a liderança natural transparecendo em cada gesto e comando.
Quando ele me viu, parou o que estava fazendo e veio até mim, o suor brilhando em sua testa e um sorriso discreto nos lábios. Vejo que não consegue ficar longe da ação, ele brincou, inclinando a cabeça para mim. Alguém precisa garantir que você não destrua o pouco de paz que conseguimos, retruquei, mas meu tom era mais leve do que pretendia. Ele riu, um som baixo e caloroso que parecia dissipar parte da tensão que me acompanhava desde o dia anterior. Acredite, Selene, quero essa paz tanto quanto você. E quanto ao meu pai? Perguntei, cruzando os braços. Você realmente acredita que ele estará disposto a manter sua palavra? Não será fácil, admitiu Ragnar, sua expressão ficando mais séria. Mas a alternativa é pior para todos nós. Ele é um homem inteligente. Pode ser teimoso, mas sabe reconhecer uma oportunidade quando a vê. Assenti, embora ainda carregasse dúvidas. Meu pai era um homem orgulhoso, e a ideia de trabalhar com os bárbaros, pessoas que ele passou a vida desprezando, seria um golpe para o seu ego. Mesmo assim, não tínhamos escolha. O futuro de nossos povos dependia disso. Os dias que se seguiram foram intensos, com ambos os lados se preparando para o próximo encontro. Enquanto meu pai e seus conselheiros analisavam os relatórios sobre Valteris, Ragnar e eu trabalhávamos para fortalecer a confiança entre nossos guerreiros. Havia resistência de ambos os lados, é claro, mas também havia momentos que me faziam acreditar que essa aliança era possível. Um desses momentos aconteceu durante uma patrulha conjunta. Um pequeno grupo de soldados bárbaros e artenianos estava investigando sinais de movimentação inimiga na floresta próxima. Quando encontraram um batedor de Valteris, houve uma breve luta, mas, para minha surpresa, os guerreiros dos dois lados lutaram juntos, protegendo uns aos outros como se fossem parte do mesmo exército. Quando voltaram ao vilarejo, trouxeram o batedor como prisioneiro, e eu vi algo nos olhos deles que não estava lá antes, respeito mútuo. Ragnar ficou visivelmente satisfeito ao ouvir o relato, mas também sabia que precisávamos aproveitar esses pequenos avanços para continuar construindo a confiança necessária. É assim que começa, ele disse, enquanto caminhávamos juntos pela praça central do vilarejo. Pequenos passos que levam a algo maior. Espero que você esteja certo, respondi, tentando ignorar o fato de que caminhar ao lado dele estava se tornando algo desconfortavelmente natural para mim. A próxima grande reunião foi marcada para acontecer em uma semana. Desta vez, meu pai concordou em viajar para o vilarejo, acompanhado por um grupo seleto de conselheiros e soldados. A ideia de tê-lo ali, em território que antes era inimigo, era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Sabia que ele estaria analisando cada detalhe, procurando qualquer sinal de fraqueza ou traição. Quando o dia chegou, o vilarejo estava impecável. Ragnar havia feito questão de garantir que tudo estivesse em ordem, desde as fortificações até os alojamentos. Ele sabia que a primeira impressão seria crucial para convencer meu pai de que uma aliança era viável. Estávamos esperando na entrada do vilarejo quando a comitiva de Artenia chegou. Meu pai estava à frente, como sempre, sua postura ereta e seu olhar calculista examinando tudo ao seu redor. Ele desceu de seu cavalo e se aproximou, seu olhar pousando em mim por um momento antes de se voltar para Ragnar. Príncipe Ragnar, ele disse, sua voz fria, mas educada. Espero que esta reunião valha o tempo que estamos investindo. Farei com que valha, Ragnar respondeu, com firmeza, mas sem hostilidade. Porque este não é apenas um investimento de tempo. É um investimento no futuro. A reunião foi tensa no início, com ambos os lados trocando acusações e relembrando ofensas passadas. Mas, aos poucos, Ragnar conseguiu redirecionar a conversa para o que realmente importava, a ameaça de Valteris e a necessidade de união. Sua paixão e habilidade em articular seus pontos eram impressionantes, e mesmo meu pai, relutante como estava, não pôde ignorar os fatos. Eu permaneci em silêncio por grande parte da reunião, observando e absorvendo tudo. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me e olhei diretamente para meu pai. Não estou pedindo que confie em Ragnar ou nos bárbaros, comecei, minha voz firme. Mas estou pedindo que confie em mim. Estou pedindo que confie em seu próprio julgamento e veja que esta aliança é nossa única chance de sobrevivência. As palavras pareciam atingir meu pai,
e por um momento, ele ficou em silêncio. Finalmente, ele assentiu, sua expressão grave. Muito bem, disse ele. Vamos trabalhar juntos. Mas quero deixar claro que não tolerarei traição. Nem eu, respondeu Ragnar, com um tom que era respeitoso, mas igualmente firme. Os dias seguintes foram dedicados a planejar a defesa contra Valteris. Soldados dos dois lados começaram a treinar juntos, compartilhando técnicas e estratégias. Ver aquela cooperação crescer era algo que eu jamais pensei que seria possível, mas ali estava, diante de meus olhos. Ragnar e eu continuávamos a trabalhar lado a lado, e, embora eu ainda lutasse para entender os sentimentos que ele despertava em mim, não podia negar que ele havia se tornado uma presença constante e indispensável em minha vida. Cada vez mais, sentia que ele não era apenas um aliado, ele era alguém em quem eu podia confiar completamente. Quando finalmente chegou o momento de nos despedirmos de meu pai e sua comitiva, fiquei surpresa ao ver que ele parecia mais tranquilo. Ele apertou a mão de Ragnar antes de partir, um gesto que, embora simples, carregava um peso enorme. Enquanto assistíamos a comitiva desaparecer na distância, Ragnar virou-se para mim, seu sorriso discreto iluminando seu rosto. Conseguimos, Selene. Por enquanto respondi, mas não pude evitar sorrir também. Ainda temos um longo caminho pela frente. Eu sei, ele disse, sua voz suave. Mas, com você ao meu lado, sei que podemos enfrentar qualquer coisa. E, pela primeira vez, eu acreditei nisso. O caminho seria difícil, mas estava pronta para enfrentá-lo, com Ragnar ao meu lado, como meu aliado e, talvez, algo mais.